Olá, graça e paz. Dando continuidade a um vídeo curto que eu coloquei agora no status, o Senhor, neste dia, Ele me despertou logo cedo e algo tem me incomodado da parte de Deus. Nós temos visto nos altares, onde lugares que deveriam ser de adoração, de comunhão, de consagração, de levar o povo ao arrependimento, ao se aproximar de Jesus Cristo, muitas das vezes nós conseguimos afastar as pessoas das igrejas. Por quê? Não é que nós devemos viver dentro da igreja uma vida dissoluta, uma vida fácil, uma vida de forma em que a Bíblia diz que até nós podemos fazer todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Nós não devemos nos deixarmos dominar por nenhuma delas, mas nós devemos ter o domínio sobre as coisas. Mas o que me chama a atenção é que nós temos visto as pessoas, nós que somos de origens gentílicas, somos gentios, fomos alcançados através de um evangelho, nós fomos enxertados na videira verdadeira, nós somos os ramos, o Senhor é a videira, e nós às vezes queremos viver como judeus, atos judaicos ou judaizantes, e que muitas das vezes os líderes têm colocado as pessoas para fora porque não pode isso, não pode aquilo, e às vezes num determinado local critica que no outro não pode, mas com as suas regras, com as suas doutrinas de homens, colocam pessoas para fora porque não podem isso ou não pode aquilo, mas aceitam outras coisas. Eu vejo muita gente aceitando, por exemplo, abro aqui um parênteses, dízimo e oferta, e não aceita determinadas coisas, daquele que não é membro, daquele que não está de acordo com a doutrina daquele determinado local. E aí eu pergunto, de que valeu o sacrifício de Cristo? A Bíblia diz que segue-se que Cristo então morreu em vão, porque por um único sacrifício diz que ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Aí lá em Mateus ele diz, hipócritas, vocês não entram e não deixam os outros entrarem. Vocês coam os mosquitos e engolem os camelos. Sabe, às vezes nós estamos como sepulcros caiados, bonitinho por fora e por dentro, exalando o mau cheiro do sepulcro. Nós precisamos entender, aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, mas nós precisamos entender até porque o que me foi revelado direto pelo Espírito, não é coisa da minha carne. Nem eu teria capacidade para isso. Mas nós precisamos entender que se nós somos de origem gentílica, certa vez Paulo falou com Pedro, Pedro, por que você, quando está com os judeus, você vive como judeus e quando está com os gentios, vive como gentios? Nós queremos abolir certas coisas da igreja e permitir outras. E aí qual diferença eu tenho se eu estou na graça ou se eu estou na lei? Quando eu começo a julgar, criticar, a obra é de Deus, é lógico, com ordem, com decência, com santificação, com santidade, com busca, com entrega. É isso que nós temos que fazer diante de Deus. Nós temos que viver com santidade, separados, remidos, vivendo num corpo corruptível, sendo transformado para algo incorruptível, disse o apóstolo Paulo. Agora já não somos mais nós quem vivemos, mas Cristo vive em nós. Nós sabemos que no mundo teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo porque ele venceu. Na carne, um lugar de humilhação que tenta nos afrontar, nos envergonhar, nos destruir, não habita bem algum, mas o Espírito está pronto. Nós estamos sendo aperfeiçoados, fomos aperfeiçoados, na verdade estamos nos santificando. Estamos sendo santificados para o encontro com o noivo. A noiva é de Cristo. Ele que pagou o preço, ele foi o sacrifício. E foi muito alto. Foi preço de sangue, foi de dor, foi de humilhação, foi de afronta, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, às vezes, as pessoas estão dizendo, vocês não podem fazer isso, ou não podem fazer aquilo, dentro das igrejas. Mas, na verdade, é como diz a palavra, estão
coando o mosquito e engolindo o camelo. Aquilo que satisfaz o ego, massageia a sua vontade. Amados, nós precisamos pedir sabedoria direto do Pai, olhos iluminados, ouvidos abertos, ouvidos de ovelhas, para poder ouvir a voz do bom pastor. Ele deu a vida por suas ovelhas. E entender que nós não somos judeus. Se você quer viver como judeu, a Bíblia diz, aqueles que acreditam que podem comer de tudo, que comam. E há aqueles que acreditam que não precisam comer de tudo, que não comam. Nós somos irmãos em Cristo, independentemente de você acreditar ou não no que eu estou te dizendo. Mas o que você e eu não podemos fazer é não querer, não entrar e não deixar que os outros entrem. E Deus falou fortemente ao meu coração nesta manhã. Eles estão atrapalhando, impedindo não, porque ninguém pode impedir o agir de Deus. Agindo Deus, quem o impedirá? Mas o que Deus falou no meu coração, eles estão atrapalhando, eles estão se colocando entre eu e o homem. O Cristo é quem é o religar, é o que liga o homem a Deus. Cristo é quem nos reconciliou com Ele. Então, amados, eu não sou de pedir que compartilhe, que curtam os vídeos, mas é necessário que se faça neste caso, para que os olhos dos nossos corações e da nossa mente sejam iluminados. Se nós somos gentios, por que praticamos as obras da lei? Nós precisamos entender que há coisas que estão escritas na palavra que não muda, mas que não são costumes para nós. O que nós temos que fazer devido ao sacrifício de Cristo é, com humildade, reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador, viver como tais cristãos que vivem para Deus, fugindo daquilo que é mal, da idolatria, da fornicação, da fofoca, usar a língua para as coisas boas, para profetizar vida, porque de uma língua pode sair vida ou morte. É fazer a vontade de Deus, buscar o que é perfeito, o que é agradável, o que é do alto. Se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Mas nós temos visto verdadeiros juízes, sejam eles na lei ou na graça, dizendo o que é que tem que ser feito quando nem Cristo deixou como regra para cada um de nós. Então, amados, não sou eu quem vou te convencer, mas é o Espírito Santo de Deus que pode abrir os teus olhos, o teu coração e dar entendimento que o principal de tudo é como a Bíblia diz, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Porque quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós reconhecemos que Ele nos amou primeiro e que por Ele ter nos amado primeiro, logo nós nos amamos e amamos o próximo como a nós mesmos. E aí então nós entendemos o significado de que se resumiu a lei. No amor, no sacrifício de Cristo. E por essa gratidão, nós nos esforçamos para fazer o bem e praticar a sua vontade. Vivendo assim, nós não só alcançaremos e ganharemos a nossa vida, o nosso coração em Deus, como nós alcançaremos os nossos ouvintes. Então, amados, faça aquilo que você acha que deve fazer. Mas a Bíblia diz, cada um prestará conta de si a Deus. Eu vou prestar conta dos meus atos e você dos seus. Mas tem coisas que não são mais necessárias para nós fazermos, porque Cristo já pagou o preço. Ele aperfeiçoou para sempre. É o que diz a palavra em Hebreus. Os que estão sendo santificados. Ou será que o sacrifício de Cristo foi em vão? Eu deixo essa questão e peço que você ore, medite na palavra de Deus e que o Senhor venha falar fortemente ao teu coração. Mas ninguém tem direito a ser juiz da vida de ninguém. Quando Cristo nos libertou, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Graça, paz, misericórdia e amor. Glória a Deus. Amém.
e amém.